Oi, Oz, boa Oi. noite. Consegue me ver e me ouvir direitinho? Ah, Tu consegue me ver e me ouvir direitinho assim? sim, Ah, sim, tá legal. funcionando normal. Aí a Jazz chegou. Adoro. Ai, Oz, que musiquinha gostosa. Tu viu ali, Jazz? Eu tava super cantando. Né? Nossa, deu uma animada. Adivinha da onde que eu peguei? Ai, eu postei esses dias, adoro. Foi. Nossa, muito boa essa música, né? Ai, gostosinha, adoro, adoro. Ouço muito. Tá ficando muito na minha cabeça esses dias. E aí, Ai, Jazz? que saudade de vocês. Quanto tempo? Jazz, lindona, fala aí. Nossa, nem me fala. Eu acabei de brincar agora aqui que, nossa, eu até esqueci como é que faz live, tem tanto tempo. Ai, mas eu Também. tava com muita saudade de conversar com vocês, de conversar com o pessoal, trocar experiências, falar de livro. Gente, tem tanto tempo que eu não falo de livro, que eu não pego no livro, que eu acho que eu tô entrando em abstinência literária. Eu preciso, essas férias eu vou comer livro, porque eu tô com muita saudade. Não aguento mais esse negócio de não ler. Essa vida de só ler coisa técnica, né? É um saco, né, Jess? É cansativo, tem hora que cansa. É gostoso no momento, aí depois você fala assim, gente, eu não tô lendo nada pra mim. E a gente sente falta. A gente sente falta de ler uma coisa que a gente se divertir, viajar. Tem um tempo que eu não leio uma coisa pra poder relaxar, me distrair. Então, nossa. Então, assim, eu posso falar que hoje eu fiz as minhas últimas provas, então oficialmente vou começar o último livro do Clube dos Três desse ano. Graças a Deus. E aí, chegamos esse momento. Ei. Ai, gente, Deixa eu só. eu não sei se eu tô ansiosa para a próxima. Eu tô vivendo um momento e ansiosa pela próxima. Ansiosa pela nossa próxima live, assim, acho que, sei lá, tô meio muito empolgada com a ideia do Clube do Biscoito, sabe? Assim, acho que, sei lá, o livro me dá fome. Eu quero fazer receitas. Eu adoro biscoito natalino. Normalmente, todo ano eu tento fazer uma receita. Esses biscoitos, tipo biscoito dos Estados Unidos. Esse ano eu quero tentar de novo. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vou tentar fazer. Aí o Clube do Biscoito, né? O livro já tá me dando umas dicas, né? Já tá ali me encaminhando. A ideia é a gente fazer, e aí vamos ver, né? Vocês vão ver o quanto eu sou uma boa leitora. Quando eu começar a fazer os biscoitos, vocês vão olhar assim, e dizer, nossa, pã, investe lendo, porque fazendo biscoito não vai ser meu forte, mas eu vou tentar o meu melhor. Mas é bem por aí, né? Eu também. Também estou bem animado para ler o livro. A gente ainda. A gente não, né? Eu ainda não li o livro. Não comecei, né? O Clube do Biscoito, que é o livro que a gente vai ler. E para quem está chegando aí, é o livro que a gente vai ler agora pro Natal. Então, esse mês a gente está com essa programação diferente. A gente tem essa live hoje. E uma live que é a nossa live já tradicional de Natal, que a gente deve fazer, acho que daqui umas 2 semanas, né? Isso. E aí a gente vai abrir aí os nossos presentes, que a gente troca aí os presentes e vamos falar aí desse livro do Clube do Biscoito. Tô bem animado para ele. Também vou tentar fazer alguma coisa, mas eu acho bem difícil de ficar muito bom. Mas a gente tenta. O que vale é ficar gostoso. Se ficar gostoso, não tem nem problema não ficar bonito. Ficando gostoso, tá ótimo. Já valeu a experiência. Verdade. Gente, vamos começar então? Vamos começar com a nossa live especial de fim de ano. Ei! Gente, então boa noite de novo aí para todo mundo que está chegando. Vamos começar aqui com a nossa live especial. Então, assim, só dando uma introdução bem rapidinha aí para todo mundo, para entender como que funciona isso daqui. A gente é um grupo, um coletivo aí, né? E o nome do nosso clube é Clube dos Três. Então, a gente tem aí as nossas leituras, que a gente lê em comum, e fazemos aí as lives todo mês, ou quase todo mês, porque mais pro finalzinho agora do ano a gente embolou muito, né? Porque nenhum de nós trabalha só com aqui as redes ou só com os livros, mas foi bem produtivo aí o nosso clube esse ano.
Então a gente fez aí para esse ano uma temática de viagens literárias. Então a gente tentou pegar o máximo de livros variados, em se tratando de outras culturas, outros países, e o resultado dessas leituras a gente apresentou na live. E hoje é a nossa decisão aqui do que a gente mais gostou, do que a gente não gostou tanto assim, do que a gente acabou até deixando de lado. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje. E acho que é por aí, né, gente? Vocês têm alguma coisa aí a acrescentar? Vamos começar a falar das nossas categorias. A festa do Oscar começou. A gente colocou esse nome de festa do Oscar para encerrar, né, e dar uma premiação para as nossas leituras. Eu achei que isso ficou legal, porque a gente pode falar um pouco do que a gente mais curtiu. E um detalhe, entre nós só sabemos as categorias, né? Claro, para cada um escolher. Mas entre nós não falamos um para os outros, né? Assim, o que a gente escolheu. Então, aqui vai ser a revelação de fato, assim, né? Então, vai ser muito legal para ver o que foi que ficou assim. Tipo, já pensou? Eu digo um livro e aí o Oz fala lá, não, esse foi o que eu mais gostei. De repente não foi o que eu mais conheço, ia ser muito legal, né? Por isso a gente vai falar um pouquinho aqui e vai revelar até para nós, né? Vai ser um momento em que a gente vai brigar para defender aquela leitura que um gostou, que o outro não gostou. Aquele momento que a relação ou vai ficar muito próxima ou vai ficar meio balançada, né? Começou a premiação, a gente sabe que a coisa fica meio estranha, o trem desanda. Bem por aí, né? E para a gente não perder tempo aqui, porque a gente vai ter aí algumas categorias, se eu não me engano, são 5 categorias que a gente escolheu para poder passar aí para vocês. E também, quem está aí acompanhando, quiser anotar aí essas sugestões também de leitura, porque nem todo mundo consegue acompanhar e ler junto com a gente. Então já vai tomando nota aí que o que a gente gostou aqui teve muito livro muito bom, né? Que não foi só aqui do nosso clube, livros aí que são bem reconhecidos. Então vamos lá, nossa primeira aí categoria que a gente escolheu no nosso Oscar literário é o nosso melhor personagem, o personagem que a gente mais gostou. Então cada um vai apresentar aí o seu personagem, o que gostou dele e qual foi aí o campeão desse ano dessas nossas viagens. Vou passar a bola para a Jess, para ela já começar aí a nossa festa literária de 2022. Nossa, gente, já vou falar que essa para mim foi a pior categoria para escolher. Foi a mais difícil, porque tem muitos personagens que eu gosto. Como eu não consegui ler todos os livros que a gente pensou, né? Acho que eu li até o livro do Messete, que foi até os Sofrimentos do Jovem Werther. Dali por diante eu não consegui acompanhar. Eu tentei diferenciar a lista. Então eu trouxe como uma personagem que mais me conquistou, a personagem que eu mais gostei, a Ofélia de Labirinto do Fauno. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem uma... Eu não vou falar imaginação, mas ela tem uma coisa meio mística e tudo que ela faz para ajudar a mãe dela. Então, assim, foi uma personagem que me pegou muito. Tem outros personagens que eu ia colocar, mas eles vão passar aqui na frente depois. Mas pra mim a Ofélia foi de longe uma das melhores personagens e também o próprio Labirinto do Fauno, uma das melhores leituras de 2022, de longe. E aí, olha, vamos jogar a bola para mim e a gente vai continuar no mesmo universo do Labirinto do Fauno. E olha que coincidência legal. Eu não escolhi a Ofélia, apesar de ficar pensando muito sobre ela, mas eu escolhi a Mercedes. Para mim, a melhor personagem foi a Mercedes. E foi também difícil escolher, eu fiquei entre 3 personagens de 3 livros diferentes. Mas, no fim, eu resolvi escolher a Mercedes, porque ela representa uma força, uma coragem, assim, que para mim ficou muito marcante no texto, o tempo inteiro, no livro, na ideia. Aquela composição ficou muito bonita, tanto assistir ao filme quanto fazer a leitura, ver a Mercedes, tanto a atriz quando atuou, quanto o livro, a gente lendo, a gente vê o quanto aquela personagem, ela tem algo místico, né? Ela traz ali mas como ela tem uma bagagem da cultura dela, da força que ela tem para enfrentar, porque ela convive com o inimigo. Não é fácil, né? Porque assim, ela tem que se passar por muitas coisas. Então ela vira assim
uma personagem para mim de grande importância para toda a história. E aí, a Mercedes, a gente continua no Labirinto do Fauno, vê só. Quando tu começou, Ofélia, eu pensei, gente, estamos no mesmo livro. E a gente não combinou para ver, né? E, ó, qual foi a tua? Então, eu, assim, teve bastante personagem esse ano que eu gostei. Dentro das nossas leituras específicas do nosso grupo, eu, assim, eu não queria falar justo essa, porque vocês já sabem qual que é. Acho que sim, né? Acho que de uma das nossas lives, uma que eu gostei muito, que é a Yangin de Pachinko. Então, é a mãe da personagem principal, para quem não leu o livro. E eu achei, assim, uma personagem muito complexa, muito bem construída, que não só agradou, também teve decisões que foram, que talvez, né, vendo de fora eram controversas, mas que para mim ela soou, assim, muito verossímil, muito real. Então, assim, o prêmio da melhor personagem desse ano, para mim, tentei escolher outro para, né, dar uma quebrada aí no que vem pela frente aqui, mas nesse não teve jeito. Foi uma das que eu mais gostei. Eu achei também, antes de ir aí para a nossa próxima indicação, né, o nosso próximo premiado, eu achei também que a gente teve bastante, não sei vocês, no nosso clube, muitos personagens também que eram chatinhos também, né, em alguns dos livros. Então, foi difícil falar assim de identificação, mas essa personagem não foi uma coisa de identificação direta, mas foi uma questão da construção. Eu achei, assim, melhor que a personagem principal. Agora, vamos lá, né? Vamos seguir aqui e vamos falar um pouquinho sobre a melhor ambientação aí, ou melhor... A gente pode até falar o clima também, né? O lugar que a gente mais gostou na nossa viagem. Enfim, o que vocês gostaram aí? Que atmosfera que vocês mais gostaram aí dos livros que a gente viajou esse ano? Pode começar, Pam, porque o meu não vai ser surpresa para ninguém. Gente, assim, olha, eu sei que a história não foi lá muito feliz, né? Aconteceram alguns probleminhas lá com a personagem principal, a filha se perdeu, ela roubou a boneca alheia, mas o cenário de A Filha Perdida, nossa, eu lia aquele livro pensando, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar. Porque aquela costa jônica italiana, aquela coisa, sabe, verão, mas aquele verão assim, de sonhos, de viagem, de ir para algum lugar. Pronto, me pegou. Então, assim, de ambientação, de lugar, foi lá. E aí, comparado com a ideia de que a gente falou bastante do livro e filme, e no filme a gente não gostou da ambientação. Foi um unânime aqui entre nós, né? A gente não gostou porque disse, nossa, o livro... Por quê? Porque o livro transportou a gente para um lugar muito mais legal. E o filme a gente achou que ficou com uma ambientação meio, né? Parece que o cenário não combinava com aquilo que a gente tinha lido. Então eu vou dar agora o meu melhor lugar, o melhor cenário de ambientação para A Filha Perdida de Helena Ferrante. Também é novidade, né? Que eu escolhi uma praia. Sério. É novidade isso, né? Vai, Jess, e você? Olha, no meu caso, você foi pro verão, eu fui pro inverno. Então, para mim, a melhor ambientação foi a nossa passagem pela Irlanda com o presente. Para mim, assim, foi uma ambientação que eu amei. É um livro que eu amo de coração e eu sinto como se eu estivesse lá. Eu sinto o frio que o personagem, que o Gabe sente, o café, eu sinto tudo. Então, assim, para mim, a viagem para a Irlanda foi a que eu fiquei mais imersa e a ambientação que eu mais senti. Então, pra mim, estou no inverno, estou super no clima natalino. E você, olha, apesar de eu gostar mais do inverno do que o verão, mas, sinceramente, eu fiquei com mais vontade de fazer um passeio lá para onde estava a nossa personagem principal, de Helena Ferrante, lá na Filha Perdida. Mesmo gostando muito do inverno, mas ali me chamou mais, sendo bem sincera. E o teu, Oz? Vamos lá. O meu, assim... Nossa, eu dei uma roubadinha nessa pergunta, porque assim, eu não fui pelo que eu gostei no sentido assim, um lugar bonito, um lugar, né, que trouxesse ali aquela identificação nesse sentido.
mas muito controversa essa premiação aqui do local, porque eu escolhi um livro que tinha uma atmosfera e também a ambientação que foi relacionada aí à ditadura lá da Argentina, que foi um livro que a gente não chegou a fazer live, que foi um livro, para mim, muito frustrante, muito difícil de ler. Assim, parecia que eu estava lendo assim, umas 10 bíblias seguidas, não acabava aquele livro. E aí eu escolhi Nossa Parte de Noite, né? Apesar de tudo que eu apontei nesse livro, que me decepcionou assim, em relação a expectativas, a atmosfera dele é muito legal, porque ela junta duas coisas, né? Ela junta um período histórico bem, bem pesado da Argentina e associa também com o clima, não o clima, mas essa energia do livro muito sombria. Então achei que casou muito bem as duas coisas. Achei, assim, nessa parte, uma escolha muito inteligente nesse livro. Então, coloquei ele aí, acho que de longe, assim, um dos que eu mais gostei nesse sentido, assim, da ambientação, né? Claro que a história decepcionou um pouquinho para mim. E agora... Esse livro, Nossa Parte de Noite, tem um momento lá que ele passa nas Cataratas do Iguaçu, tanto a parte aqui do Brasil quanto a parte da Argentina. E aí, acho que nos dois momentos ele tem isso ali. E eu fiquei muito pensando em colocar esse livro, porque seria minha segunda opção. Por causa porque eles estão sempre, os personagens estão sempre viajando de um lugar para outro, e aí tem descrição do cenário. E aí, como eu já fiz algumas partes de roteiros por aqui, né, por essas regiões, não cheguei na parte dele da Argentina total, né? Mas ali um pouco do que ele falou, eu já passei, aí eu fiquei, nossa, que legal, não sei o quê. Somente ali as cataratas, nossa, máximo, assim. Nossa, é lindo, lindo, assim. Essa parte, quando ele cita, né? E acho legal também de ser um livro que é um livro de uma autora que não é brasileira, mas que fala muito do Brasil, né? É um livro latino que aborda muito o nosso país e de uma forma positiva, pelo menos, assim, na maior parte, eu achei muito legal. Foi muito positiva a abordagem dela, gostei muito também. E agora a gente vai falar aqui de uma categoria que, para mim, eu tive muita dificuldade, porque foi uma que a gente leu muita coisa que já existia, que são aí os livros que poderiam virar uma ótima adaptação. E a gente leu muito livro que já tem adaptação. E aí eu vou passar aí para a Jess, para ela contar para a gente qual desses livros que a gente leu que ela acha que merecia uma adaptação aí bem caprichada. Nossa, gente, foi muito difícil escolher, né, um livro só. De todos, acho que o único dos que eu li, né, dos que a gente leu, mas até julho, todos tinham adaptação, com exceção do Diário de Nícia. E o Diário de Nícia é um livro que eu acho que uma adaptação não seria... Não ia vir, não ia ser conveniente. Eu acho que é um livro que você sente pela história e uma adaptação ia ser romantizada. Eu não consigo sentir uma boa adaptação dele. Então eu escolhi um livro que eu pesquisei, eu vi que ele tem uma adaptação, que conta a história do autor. Eu não conhecia, mas eu vou colocar aqui porque é a história do autor, então, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu pensei nele para ser um livro com uma adaptação. Eu vi que tem uma adaptação de 2020, acho que se chama Gold, né? Que se contaria teoricamente a história do autor. Mas eu acho que seria um ótimo livro que poderia ter uma adaptação bem interessante. Apesar do tema sombrio e pesado, né? Que a gente sabe que é um tema bem pesado, eu acho que da mesma forma que apesar de ser livros diferentes, Orgulho e Preconceito tem zilhões de adaptações. Eu vou fazer uma adaptação bem interessante dele, tanto na época em que foi escrito, como numa época mais atual, porque é um livro que, igual a gente comentou na nossa live, por mais que ele tenha sido escrito em 1700 e poucos, ele ainda é um livro muito atual e ele pega muito a gente, ele conquista a gente. Então, eu pensei nos Sofrimentos do Jovem Werther para ser um livro que teria uma boa história para ser adaptada. Mas eu vou dar uma roubadinha que eu vou colocar mais um, que é o presente, que eu queria ler uma adaptação desse livro. Meu
sonho é ver uma adaptação desse livro. Então, tá aí os meus dois. Eu jurei que eu não ia repetir, mas não teve jeito, gente. Esse livro precisa de uma adaptação. E você, Pam? Olha, eu vou aproveitar o gancho da tua roubadinha e vou dizer, o que eu coloquei aqui na minha lista foi justamente O Presente. Eu queria ver a adaptação desse livro, porque assim, olha, ainda mais agora, tá todo mundo assim, muito no clima natalino e tudo, então O Presente, para mim, seria uma ideia interessante. Eu consigo imaginar O Presente sendo um livro adaptado para um filme, aquele tipo de filme que a gente assiste de noite, sabe, com a família. E daí, assim, tem... Nossa, eu consigo imaginar o cenário, assim. Eu acho que O Presente ia cair como um presente, de fato, nessa época. E aí eu fiquei imaginando, nossa, já tem até isso na minha cabeça, como é que poderia ser e tudo. E assim, que fosse mesmo um cenário, que fosse mesmo um local, a ambientação, que fosse lá na Irlanda mesmo. E aí, sim, porque daí a gente fugiria um pouco do sempre só os norte-americanos, não que não sejam filmes bons, são filmes muito bons de Natal, mas para dar um ar de Natal em outros países também. Eu acho que daí da Irlanda manter ali. Não fazer com uma filha perdida, mas sim manter lá no lugar certinho do livro, né? Acho que valeria bastante. Pedro, um beijo. Pedro mandou um oi aí, falando, oi, Pedro. Pronto, passou ali. Fala, Jess. Eu nunca entendi por que O Presente não tem adaptação. Porque a Cecília escreveu muitos livros e tem duas adaptações dela que são comédias românticas, que é o Simplesmente Acontece e o PS Eu Te Amo. E apesar de que eu não vi esses outros, eu acho que O Presente é um livro que tem um potencial muito bom para ser um filme. Eu acho que mais um filme que uma série, no caso. Ele tem um potencial bom. Eu não entendo por que ninguém faz um filme. É igual Evelyn Hugo. Ninguém faz uma adaptação. Os livros que é bom, ninguém pega para poder adaptar. Mas é até bom, porque senão a gente passa raiva, né? Porque quando eles começam a adaptar, o negócio desanda, sai dos trilhos. Ah lá, o Edu falou, né? Do Gótico Mexicano, que foi outro livro que a gente leu. Eu acho que esse, não sei se foi no ano. Eu também acho. Que é um que nós foi, né? Valeria muito a pena uma adaptação desse. Agora eu vou discordar. Mentira. Esse aí, eu acho que foi unânime. O Presente. Aproveito já aqui para deixar a indicação para quem não leu esse livro. Tá na época, eu acho que é um livro que dezembro e janeiro é um livro que tem muito significado para quem lê. Né? Eu acho que independente da época, mas acho que nessa época fica muito especial, né? A gente leu, foi o primeiro livro que a gente leu no clube esse ano. Então, assim, foi muito especial e acho que teria uma adaptação tranquilamente ali. Tá pronto, assim, um roteiro fácil de adaptar, né? Então, foi o meu, acho que sem surpresa nenhuma. Também pensei muito no Diário de Nisha, mas eu acho que ele deixa um pouco... Teria que ter um trabalho muito maior ali para deixar a história ainda mais... Né? Porque mais interessante no sentido de um filme, porque para o livro ele funciona muito bem. Eu achei um dos livros que eu mais gostei também esse ano. Mas para filme, assim, eu acho que teria um trabalho muito maior do que O Presente. Então, meu preferido aí para virar um filme, e espero que um dia aconteça, é O Presente, que é um livro muito mágico, né? E foi mágico para nós, foi o pontapé inicial aí, né? Ali a mãe da Jess, né? Já leu umas 4 vezes. Vai ler a quinta, que ela já falou assim, Jéssica, separa O Presente que esse ano eu vou ler de novo. Eu tenho muita vontade de reler também. Acho que não por agora, mas eu quero muito reler, que teve muita coisa assim que me fez sentir que é um livro que é para isso, né? Cada vez que a gente relê esse livro, acho que a gente vai se ligar numa coisa nova, deixar de lado coisas que a gente ficou muito fixo ali, vai abrir outro leque ali de inspiração. Então é um livro aí, vale super a pena. E eu também acho que eu não conhecia, assim, apesar da autora ser muito famosa, foi a Jess que apresentou pra gente. Então, acho que é um livro que como fala, é subestimado, né?
Então achei ele muito subestimado, assim, poderia ser mais famoso, ter mais valor no sentido de ser mais conhecido. E agora... Os direitos da Cecília, e em vez de publicar uma edição nova de O Presente, tá me publicando o quê? Sequência de PS Eu Te Amo. Ah, gente, pega uns livros ruins da autora pra trazer edição nova e os livros bons deixa na gaveta. É a coisa que eu não entendo. Ah, não. É revoltante. A pessoa revoltada aqui. Adoro. Hã? Jazz, adoro. Ela fica logo bem nervosa. Vocês têm que ouvir os áudios da Jazz uma vez, né, Oz? Olha, a gente adora. Gente, eu coloco os áudios da Jazz, mas eu fico rindo. E não é pouco. Quando ela tá revoltada com alguma coisa, a gente percebe na voz. E quando ela tá animada? Gente, quando ela tá animada. Nossa, ela anima todo mundo, inclusive. É a melhor parte, né? É a pessoa mais animada e mais animada impossível, assim, porque deixa a gente animado também com as histórias. Eu adoro os podcasts da Pan. Sim, nós três, né? Eu mandando podcast, já começa. Gente, escutem assim 3 vezes, porque dá pra parcelar esse áudio aí, é muito longo. Aí daqui a pouco vem da Jazz assim, bem animada. Eu não tô indo pro trabalho, tô escutando os áudios da Jazz, até dá um up assim na coisa. O Oz já é mais comedido, gente. Ele quase não manda áudio pra gente. Bem, né? Agora nós duas, né, Jazz? Quando eu resolvo mandar, eu já digo, senta e coloca em podcast. Exatamente. Gente, agora eu tô bem aqui. Vocês vão me matar, talvez. Mas eu inverti aqui a ordem aqui que tava, pra gente deixar o melhor pro final, que é, né, o nosso livro preferido do ano, né? E adiantei o contrário aí, que a gente pensou também, assim como existe lá o prêmio da Framboesa de Ouro, né? Que seleciona o pior filme do ano, os piores do ano. A gente também incluiu aqui no nosso Oscar literário o pior livro, entre aspas, aí, né? A pior experiência que a gente teve de leitura. E eu vou passar aí para a Jess para ela contar qual desses que foi aí uma decepção. E olha que a gente teve, não muitas, mas a gente teve, dá para ter opção, né? É. Eu fiquei em dúvida entre 3. Eu já vou até falar aqui quais foram. O primeiro que eu pensei foi no da Connie Uva, porque depois que eu li o É Assim Que Acaba, tudo que eu li depois dela era livro ruim. Eu falei, gente, essa não é a mulher que escreveu É Assim Que Acaba. Não tem condições, não é a mesma pessoa. A conta não tá batendo. Aí depois eu pensei que eu fiquei muito decepcionada com A Filha Perdida, porque eu acho que eu coloquei muita expectativa e não foi aquilo. Mas o vencedor da categoria, o pior livro do ano, se não for o pior que eu li nos últimos anos, esse aqui ganha de longe, é o Kurtseiti Shura. Que tristeza. Meu Deus, mas que livro ruim. Esse livro, gente, você quer se torturar? Ler este livro? Porque você entra, a gente entrou achando que ia conhecer Turquia. Terminamos conhecendo Rússia e com ódio de todo mundo, porque a protagonista aparece por 5 minutos. É igual aqueles filmes que tem nada a ver, que o casal se apaixona, some, nunca mais se vê e termina junto. É Kurtseiti Shura. Então, assim, pra mim foi uma história que, por mais que eu respeite a autora, ela quis trazer a história do avô, bisavô, não lembro mais, quis trazer a história da família dela e tudo, eu entendo, mas, não, gente, não desceu pra mim. Um livro que, na metade dele, eu me arrependi de ter indicado. Eu falei, gente, eu não posso voltar atrás agora, porque a Pan tinha praticamente terminado. O Oz tava sofrendo comigo. Tava nós dois sofrendo. Eu falei, e agora? Agora vai ter que ir. Mas assim, foi uma decepção na minha vida. Pra mim, o Kurtseiti é o pior dos piores. Nossa, foi muito decepcionante. Olha, o meu Framboesa de Ouro, eu fiquei em dúvida entre 2 ali. Este aí que a Jess acabou de falar. E um outro que a Jess também falou. E eu acabei escolhendo o Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover. Porque eu imagino que outros livros dela podem ter ali, né, melhor aceitação, alguma coisa assim. Eu nunca tinha lido nada da autora. Mas aí eu não vou nem falar da autora em si, porque tem outros livros que eu não li, não conheço. Então vamos falar desse aí.
Eu fiquei assim, bem, eu não achei, não sei, me pareceu uma história que... Eu falei bastante na live, né? Começa de um jeito e daqui a pouco logo vem outra pessoa e aparece na história, ela se apaixona perdidamente e começa a fazer várias coisas para essa pessoa e eu fiquei pensando, tá, mas aí desenvolvimento e... Então eu achei que ficou um negócio assim, entre previsível e às vezes meio fora de realidade, de contexto, até mesmo da situação da história em si. Então, por isso que eu acabei escolhendo o Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover, como uma framboesa de ouro. Apesar de que Curtis Sage eu fiquei bem pensando, mas ainda deu para poder salvar quando a questão do contexto histórico e tal, não sei o quê. Mas daí desse já não deu, não consegui salvar muita coisa. Daí eu vou acabar escolhendo ele. Tandã. Ai, que triste. Eu esperava tanto. Chora vendo uma coisa dessa, gente. A gente... É uma coisa surreal, porque eu atuoso, eu também. Eu sempre pergunto, porque eu sempre me esqueço. Mas quando você lê um livro bem escrito da Colleen e você lê um livro mal escrito, você fala, gente, não pode ser a mesma pessoa. Eu li 2 dela que eu gostei muito, que é o É Assim Que Acaba e o... Ai, gente, o da mãe e da filha, eu esqueci o nome. Acho que é... eu esqueci o nome agora. Se Não Fosse Você. E o Se Não Fosse Você. São 2 livros muito bons. Só que depois disso, eu entrei numa cascata de só ler livro ruim dela. Aí eu me pergunto, a autora é boa ou ela deu sorte de escrever 2 livros bons? Porque, assim, não faz muito sentido. E Até o Verão Terminar tinha potencial. Ele era um livro que tinha potencial. A Colleen tem uma escrita gostosa, desenvolve bem, né? O Oz gosta muito da Colleen, então já leu também muitos livros. Gente, não, Até o Verão Terminar. Eu falei, não vou pro Até o Verão, não. Eu vou no Curtis Sage, porque eu acho que esse aqui foi... Gente, foi ladeira abaixo. Pra mim, esse aí... Meu Deus, eu não botei fogo no livro, igual minha mãe comentou ali, que a capa é linda. Eu não botei fogo porque é dela, que senão eu botava. E é engraçado que essa relação com a Colleen Hoover, eu falei pra ela, pra minha mãe, né? Ela comentou do Lado Feio do Amor. Eu falei pra ela ler um livro da Colleen, principalmente o É Assim Que Acaba. Ela leu o quê? O Lado Feio do Amor. Pergunta se quer ler Colleen Hoover. Não quer! Traumatizou! Imagina se fosse o do verão. Meu Deus do céu! Ai, gente. Ó, eu já deixei aqui atrás um paninho com rodo para poder passar, porque você sabe que eu vou passar o pano. Não consegui. Lutei para colocar o do verão, eu sempre confundo o nome dele. Lutei para colocar esse livro como, né, dos que a gente leu, o pior. Mas, agora falando um pouquinho da Colleen, eu acho que é isso mesmo que a Jess falou, né? Eu acho que quase aqueles gráficos assim, né? Sobe e desce, é meio que uma loteria também. Para mim, depois desse, eu acho que virou isso, né? Gosto bem mais dos mais antigos, né? Até teve a série, não sei se é uma série, né? Da Métrica, é muito bom. Hopeless é muito bom, eu gosto muito. As Mil Partes do Meu Coração, eu achei assim, bem... com muita licença poética ali, com umas coisas nada a ver dentro da história. E claro, é Assim Que Acaba, o preferido aí de todos. Mas o pior livro pra mim foi Patinco. Mentira! A cara da Jess é melhor. Meu Deus, eu tive um ataque cardíaco agora. Mentira. O pior foi o Curtis Sage. Não tem como. Nossa, gente, que tortura. Assim, a sensação que eu tenho de tortura com esse livro, que eu tive, né, com esse livro, foi quase a mesma do Nossa Parte de Noite. Só que Nossa Parte de Noite, ele tem aquela coisa do mistério que me prende mais. Então, mas eu tive a mesma sensação de assim, nossa, não acaba essa tortura. Acaba, pelo amor de Deus, aquele meme lá. Então, pra mim, foi o pior. E eu tenho esse negócio assim, quando eu leio o primeiro livro de alguma série, alguma coisa, eu falo assim, é coisa minha, assim, é um defeito, eu acho. Mas, nossa, eu tenho que ler os próximos. E agora eu fico assim, gente, como é que eu vou ler para terminar esse negócio, né? Então, eu acho que eu não vou ler, não.
mas foi isso, né? E agora, para fechar então aqui com chave de ouro, a nossa premiação aqui, o nosso debate, nosso Oscar literário, vem então a escolha aí de cada um de nós como o melhor livro do nosso clube desse ano. Então, também teve, né? Igual eu falei que teve aí uma ou outra opção ruim que a gente leu, não gostou, teve muita opção boa. E aí eu vou passar aí para a Jess para ela debater aí o que ela achou, qual foi o melhor. Antes da Jess começar a falar, eu acho, e aí é uma suspeita minha, eu acho que nós três vamos acabar falando do mesmo livro. Vamos lá, vamos ver. Ao mesmo tempo? Vamos fazer a contagem regressiva e ver se é o mesmo. Quem vai fazer o 3, 2, 1 já? Vai, Jess, tu faz. E a gente fala ao mesmo tempo o livro. Eu acho que vai ser o mesmo. 3, 2, 1, Pachinko! Pronto, todo mundo falou a mesma coisa. Eu acho que agora cada um conta por que acha que é patinco, né? Porque todo mundo foi no patinco. Gente, vai lá, como não escolher Pachinko? Não tem como não escolher esse livro. Esse livro, ele, apesar do... Eu acho que ele é um livro muito completo. Ele conta a história dessas 3 gerações. Nós temos personagens incríveis, igual o Oz falou na primeira questão, que ele escolheu a mãe da Chunja. Mas quando eu fui escolher o meu personagem preferido, eu pensei na Chunja, eu pensei no Mozazo, que eu gosto demais. Eu gosto de uma certa forma, eu tenho um carinho pelo Hanson também, pelo Isaac. É um livro tão completo, eu acho que ele chega naquele patamar da Evelyn Hugo. Ele é um livro tão completo, tão bem escrito, que parece que é essa família que existiu. Parece que a gente estava na casa da vovó Chunja conversando e ela contando a história. Então, assim, eu acho que ele consegue, ele é um livro que ele acerta em tudo. Os personagens são muito bons. A autora consegue desenvolver com uma certa fluidez, não fica aquela coisa repetitiva, chata de meu Deus, não vai acabar nunca! É uma coisa fluida, gostosa, são histórias interessantes, são personagens interessantes. Então, assim, em nenhum momento o livro fica monótono e você fala, nossa, não tô nem aí pro que vai acontecer. Você fica preocupado. Até aquele personagem lá que era o irmão do Isaac, que ele quase não aparecia. Quando acontece uma certa coisa, a gente fica chateado. Então, eu acho que ele é um livro muito completo. Então, eu acho que ele vai ser um clássico. Eu falo Kevin Hugo também. É um clássico contemporâneo, porque é um livro surreal de tão bom que ele é. Então, pra mim, Pachinko é assim, tatu na testa. Leiam Pachinko, leiam, porque é sensacional. Sem tirar, eu não consigo achar um defeito em Pachinko. Eu acho que o defeito é que ele acaba. Porque o resto é um acontecimento, como diz o Oz. Esse livro é um acontecimento. Não é não, Pan? Olha, eu acho que quando o Oz falou que o livro é um acontecimento, ele já estava prevendo esse momento aqui, né? Porque realmente, gente, assim, olha, quando a gente pensou no melhor livro, não tinha dúvidas, né? Não tinha como não ser Pachinko, é um livro muito completo. Acho que foi um dos livros com mais número de páginas que a gente leu. Eu sei que teve esse, Nossa Parte de Noite, o Kurt Seid, foram livros grandes. Mas, nossa, Pachinko, assim, a gente não cansou. Foi uma leitura que a gente... Se tivesse mais páginas, mais história, como a gente teria lido e teria ficado tão interessado na história quanto a gente ficou desde a primeira página. Então, assim, as personagens todas, assim, bem desenvolvidas. A gente teve poucas críticas, assim, acho que uma ou outra bem isolada, mas ainda com justificativa, inclusive. Então, eu acho, assim, que o Pachinko foi o que melhor pontuou, disparado, assim, sabe, em relação aos outros. Sem contar que é uma história lindíssima, né? Assim, eu acho que eu consigo hoje enxergar outros pontos na vida, né? Por causa desse livro, assim. Acho que esse livro foi um acontecimento, foi uma reviravolta, foi muita coisa, assim, ao longo deste ano. Ele foi um livro que a gente leu lá por maio, eu acho, ali, final de abril, maio, uma coisa assim. E o livro até hoje, parece que a gente leu ontem. Eu não sei, essa é a sensação que eu tenho. Sempre que eu falo de Pachinko, me vem muito viva a memória, algumas partes, sabe? Então, alguns livros a gente lê e passa. E Pachinko, pra mim, não foi assim. Eu li e parece que eu li ontem, porque algumas partes são tão vivas que a gente custa acreditar que essa história ela foi ficcional, assim, tudo ficção. A gente custa muito, né? A gente comentou muito, foi uma das lives melhores também que a gente fez, assim, que a gente mais gostou, mais curtiu, por causa do livro, foi muito bom, né? Mas vai lá, Oz, fala do acontecimento, então, o próprio que falou que era o acontecimento, vai, Oz.
Realmente, eu acho que Patinco foi para nós, assim, eu acho que foi o marco do nosso clube também, né? Uma ótima indicação, a Jess trouxe ele pro clube. É uma boa, nossa, uma pessoa que traz as melhores, assim, as maiores indicações, né? E, geralmente eu e a Pan, a gente vai decidindo meio que junto, né? Quando a Jess vem, assim, é um tiro, assim. Às vezes, raramente, não dá certo, ela fica se sentindo mal lá, fala, nossa, fica chateada, mas, assim, quem indica bastante também erra, né? E esse livro foi, assim, um acontecimento muito grande, assim. Eu achei o trabalho dele. Ó, o Natan, eu lembro que não sei se ele tá aí, né, ainda, mas o Natan foi um que não gostou, assim, né? Ele comentou com a gente que não gostou. Eu acho que resume muito aquela coisa das experiências, né? Mas foi, então, nosso acontecimento aí do clube, para mim, assim, um marco de coisas de antes e o que veio depois. Espero que o ano que vem a gente também tenha isso, né? Tem esses marcos, assim, que a gente possa aprender tanto. Um clássico contemporâneo, como a Jess disse, eu acho assim, embora igual a Pan falou, né? Um trabalho ficcional. Então ela criou ali documentou todo um cenário para uma história ficcional. Então considero muito assim, uma referência histórica também. A gente desconhece muito determinadas histórias que não fazem parte lá do nosso... do que a gente aprende na escola, então fica muito ali, muito às margens do que a gente consegue enxergar na nossa visão limitada depois que a gente que estuda na escola, né? E Pachinko foi isso, assim, abrir os olhos, ver, igual no meu caso, assim, né? Eu vi a cultura japonesa, principalmente, assim, com uma admiração, assim, quase incondicional. Mas ver o outro lado também dessa colonialidade ali, tão impregnada ali na história daquelas pessoas. Bom, assim, eu acho que se deixar, a gente abre aqui de novo uma outra live, seguida dessa, para falar mais 1 hora de Pachinko, assim. E acho que vai acabar, assim, que a gente vai conseguir falar sempre coisa nova desse livro. Bom, assim, tá no meu coração, assim, eu li ele pelo Kindle, quero muito esse livro na estante, assim, porque eu considero ele, assim, bem contraditoriamente, um trabalho histórico também, assim, eu achei que essa autora é admirável demais, assim, é um ídolo para mim, assim, o que ela conseguiu construir com esse livro, é uma proposta muito diferente, assim. Então, gostei muito. E fechamos aí a nossa premiação, né? O que vocês acharam? O que a gente tem de esperança aí para o ano que vem? Vamos falar aí qual vai ser o primeiro livro aí, qual vai ser primeiro o nosso projeto para o ano que vem, né? Porque a gente primeiro fez toda essa viagem ao mundo aí, agora a gente precisa dar uma descansada e receber em casa as histórias. E essas histórias aí tem um detalhezinho aí entre elas, que a gente vai escolher livros aí com um certo detalhe, mas passo aí para vocês. Quem quiser contar aí o que vem o ano que vem, vamos contar já o de janeiro, né? Eu acho que seria legal, não sei o que vocês acham. Eu acho que a Pan já pode fazer as honras. Vamos lá, galera, olha só, é o seguinte, a gente sempre tem uma temática, mas seria um critério que a gente usa para escolher os nossos livros, né? E aí, ano que vem, qual vai ser o critério? A gente vai escolher livros que estão sendo mais falados na época, que aí é o tal do hype. E a gente vai falar, e aí, vale ou não o hype, né? E então a gente vai pegar, vai ler esses livros, tem que ser livros que a gente ainda não tenha lido, porque não adianta, né? Fica meio, a gente não passa spoiler pro outro, é natural, gente, não dá. Então vai ser vai ser algum livro da época, muito falado, bem falado ou mal falado, tanto faz, mas que esteja lá em cima. E a gente vai fazer nossas lives sempre falando sobre, e aí, vale ou não vale o hype? E o legal é porque nós somos 3, então sempre vai ter um voto para desempatar o vale ou não vale. Que aí, de repente, a Jazz Ward diz assim, não vale, e aí eu vou dizer vale.
voto vencido. Mas se a Jazz diz que não vale, o Oz diz que vale, aí eu vou ter que desempatar, e aí minha opinião vai ser, e aí? E aí a gente vai ter que definir, e o nosso grupo vai dizer, vale ou não vale o hype, né? E a gente vai começar... a mãe da Jess está colocando uma sugestão ali, a gente tem que conhecer. Pois é, algumas pessoas já comentaram isso comigo. Acho que vai valer aí também conhecer. Eu tenho essa curiosidade. Primeiro livro que a gente vai ler em janeiro tem a carinha de janeiro, eu acho. E tá bem no hype. Né? A gente escolheu algo que a gente sempre está pesquisando bastante agora para ver o que mais está sendo comentado. E a gente já viu muitas resenhas. Assim, a gente não está evitando ler, não sei vocês. Eu estou, né? Acho que os meninos também. A gente está evitando ler muita resenha deste livro, mas a gente está sempre vendo que ele está aparecendo com muita frequência mesmo. Então, eu acho que quando a gente comentar aqui qual é o livro, todo mundo vai dizer, sim, já vi em algum lugar, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre este livro. Jess, qual é o livro de janeiro? Vai lá. Nós vamos ler o Leitura de Verão. Já vamos começar, assim, o ano com aquele clima de férias, sol, piscina. Tudo bem que aqui não vai estar com sol nem com piscina, né? Porque Minas não tem mar, mas enfim, não tem praia. Mas nós vamos poder nos transportar. Não vai ser uma viagem literária, mas nós vamos viajar novamente para um verão gostoso. Já vamos começar o ano, assim, naquele climazinho do verão gostoso, uma história fofinha. Não li o livro, não li sinopse, eu só vi a capa. Não vou mentir, gente. Então, assim, eu nem sei direito o que eu posso falar do livro. Eu posso falar que eu gostei da capa e a capa promete uma comédia romântica bonitinha. É a única coisa que eu consegui deduzir pela capa. E eu acho, não sei, né? Não julgo um livro pela capa, mas acredito que podemos, assim, vai ser um início muito bom. Começaremos com o pé direito. O Edu perguntou... Será que vale o hype? Será? Não sei, não. Então, ansiosa pra saber se vale. Ai, Deus. Mas aqui, olha lá. O Edu perguntou da Biblioteca da Meia-Noite, né? Eu acho que ele não entraria porque... você leu? Você leu, não leu? Eu e o Oz, nós dois lemos o Biblioteca e eu acho que ele não tá tão no hype mais. Eu acho que ele já deu uma esfriadinha. Eu acho que um livro que eu até ia sugerir, mas eu não vou porque eu já li, que vai entrar no hype e vai ficar no hype pesado em 2023, é Daisy Jones, que, né, a autora de Evelyn Hugo faz tudo. Então eu acho que é um e podemos até conversar no futuro nos outros livros dela, que eles sempre entram também no hype. Evelyn Hugo ficou super hypado, o Daisy vai voltar. E, enfim, quem sabe aí terá outras adaptações da Taylor que a gente possa incluir. E aqui, Edu, você perguntou do Biblioteca, mas aceitamos sugestões. Então, vocês podem mandar aí pra gente os livros que vocês estão vendo, que o pessoal tá comentando, que você leu, que você gostou. Porque talvez passou batido para algum de nós três e a gente não comentou. Então, manda aí pra gente no Instagram do Oz, da Pan ou no meu, que nós vamos jogar e nós vamos, quem sabe, vai ser um dos escolhidos de 2023. Porque até agora foi só o primeiro. A gente só tem o primeiro. Vamos ver o andamento da carruagem. Então tá aí. Nosso projeto aí pro ano que vem. Promete ser bem agitado, né? Assim como foi o projeto das viagens. Com muito livro aí hypado, né? E manda pra gente as sugestões, porque a gente acaba tendo, né? Visões diferentes, e aí tem as nossas bolhas ali, né? Por mais que o nosso clube, a gente sai bastante aí da nossa zona de conforto para a leitura, é importante ter indicações aí do que está no auge aí, porque a gente quer ler não só as histórias que são mais leves, né? A gente também quer aprofundar, igual foi Patinco, né? Que foi incrível. Olha, falando de novo aqui. Mas foi isso, né? Eu queria agradecer muito aí todo mundo que veio aqui para nossa live, que deu uma passadinha aqui, que contribuiu com o comentário. Tem bastante coisa. Olha lá, a mãe da Jess mandando aí sugestões, né? De livro para Voz da Meia-Noite. Lucinda, né? Pra gente ler. Então vamos. Corrigindo aqui, ó, nós dois como os bons mineiros, né? Falando que Minas não tem mar, mas tem Guarapari aí, que é nossa, verdade. Esqueci desse detalhe.
Espírito Santo não é um estado, é um anexo de Minas. Aqui para o sul de Minas é Ubatuba também, que é época de feriado, fim de ano. Ubatuba vira. A gente não encontra as pessoas aqui, mas encontra lá em Ubatuba, todo mundo da cidade está lá. Mas, assim, agradecer muito, então, né, todos os comentários aí. Agradecer vocês, aí, o clube, né, os nossos membros aí, né, os 2 outros membros. Foi muito bom, mais um ano a gente tá junto. Convidar todo mundo, porque daqui a uns 15 dias aí, depois a gente posta certinho a data com o horário, para todo mundo poder acompanhar. A live de Natal já vem com a proposta aí do clima de Natal mesmo, essa coisa da troca de presentes, a ideia aí dos biscoitos. Vamos ver se a gente vai conseguir mesmo se aventurar nesse livro, que além de ser um livro de ficção, também é um livro que tem várias receitas. Quem tiver interesse, dá uma pesquisadinha depois. Então tá todo mundo convidado, vai ser em breve. E aí a gente fecha esse ano para começar o projeto novo no ano que vem e conhecer esses livros hypados. Agora deixo com vocês aí fazer as suas considerações finais. Bom, gente, só agradecer, né? Olha, eu curtei a Jazz. Gente, meu Deus. Fala, Jazz, fala, vai lá. A sintonia, as duas falam até juntas. Bom, eu queria agradecer vocês dois pelo clube, por mais uma parceria esse ano. Eu tinha muitos planos, mas eu desandei ali na metade do caminho, né? Chegou ali no mês 7, o negócio já com 30 descarrilhou. Mas eu queria agradecer muito a vocês pela parceria, pela paciência, pelo companheirismo. Vocês são muito parceiros. Então, assim, são 2 pessoas que eu sou muito grata por ter conhecido. São pessoas que eu gosto demais, do fundo do meu coração. E eu estou muito empolgada com o nosso novo projeto. Que esse novo projeto vai ser ainda mais forte que esse anterior, porque vai dar tudo certo. Vou conseguir ler tudo, não vou abandonar livro nenhum. E vai ser assim, estar com vocês sempre é um prazer, é sempre muito divertido. E assim, vai ser mais um ano incrível, assim como esse foi. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e também, principalmente a vocês pela parceria. Lindona. Ô, gente, será que 2023 vai ser o ano do grande encontro presencial? Quem sabe? Quem sabe? Olha lá, eu tô falando aqui, gente, às vezes as coisas vão sendo faladas, daqui a pouco elas vão acontecendo, né? Mas olha só, eu gostaria de agradecer a todo mundo também que está por aí, o pessoal que vem de vez em quando, o pessoal que depois dá uma olhada e sempre faz algum comentário. Então, assim, obrigada a todo mundo, vocês, a gente aqui, nós três, a sintonia que a gente tem, que a gente passa, a gente pode ficar bastante tempo sem conseguir fazer uma live em virtude de situações da vida, é normal. Mas mesmo assim, quando a gente se encontra, é sempre a mesma energia, isso é o máximo. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp para resolver as coisas do clube também, mas fora isso, a gente está sempre muito, muito para cima, muito animado, e todo mundo concorda sempre com o que a gente está pensando, os planos, os projetos. É sempre muito legal participar, fazer trocas com vocês. E eu tô mega empolgada para nossa live de Natal, gente. Acho que é porque a ideia de fazer biscoito, mostrar que tá vendo, gente? Olha, melhor eu lendo mesmo. Vai ser emocionante, eu acho que... E olha, eu tenho ainda um detalhe que depois eu vou comentar lá no grupo para deixar aqui a surpresa pro pessoal, para aparecer na live de Natal. Vou dar uma ideia lá no nosso grupo depois, tá? Gente, um beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.